Olá, mais uma vez estamos aqui para compartilhar algo da parte de Deus. Vou falar um pouco sobre a vida de um homem chamado Zaqueu, que a Bíblia chama de chefe dos publicanos. Publicano, publicum ou publicane, era um oficial do império, um homem que tinha a profissão de colher os impostos, trabalhava na coletoria, na alfândega ou na fazenda do reinado ou do império daquela época. No caso de Jesus, era o Império Romano. E ele, sendo judeu, um homem riquíssimo, de situação abastada, economicamente falando, ele era alvo de constante ódios, preconceito do povo judeu, dos seus patrícios judeus, porque, segundo eles, Zaqueu, entre outros, sendo publicano e chefe dos publicanos, ou seja, dos coletores de impostos, cobrava a mais e cobrava das pessoas do seu povo, e o dinheiro ia para o inimigo do povo de Israel, os romanos. O texto que eu tomei por base é o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 19, Zaqueu, o publicano, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessa a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o homem procura Jesus, que busca a Jesus, que foi o caso de Zaqueu. Ele vence todos os obstáculos, todas as barreiras físicas, geográficas, as barreiras religiosas, espirituais,
culturais, sociais, os preconceitos, os pós-conceitos, para que possa ver a Jesus. Versos 2 e 4 diz: havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Verso 4: e correndo Zaqueu na frente, subiu numa árvore, num sicômoro, ou numa árvore de figos bravos, ou parva brava, a fim de vê-lo, isto é, Jesus, pois Jesus tinha que passar por ali. A segunda lição que nós tiramos do texto é que o homem que quer buscar a Jesus, que procura Jesus, que foi o caso de Zaqueu, entre outros, ele vence o obstáculo de sua profissão. Zaqueu, voltando ao texto, tinha a profissão que lhe colocara dificuldade para a sua vida. Ele era coletor de impostos, publicano, chefe dos publicanos de Jericó. Isto significa que Zaqueu era chefe da divisão de impostos, o imposto de renda da fazenda daquela região. Então, ele sendo conhecedor que os judeus tinham ódio dele, procuravam matá-lo, procuravam prendê-lo, zombá-lo, escarnecê-lo, mas ele não estava nem aí com aquilo que eles estavam pensando dele ou fazendo contra ele. Ele confiava em Jesus, sabia que Jesus poderia mudar totalmente e radicalmente a sua vida. Então diz o texto bíblico que ele desceu daquele sicômoro, daquela árvore, e convidou Jesus para morar na sua casa, para visitar a sua casa. Isto nos ensina e nos leva a pensar que quando nós estamos em dificuldades, quando nós precisamos de buscar a Deus, devemos convidá-lo para que Jesus faça em nós morada. E mais ainda, que Jesus faça morada no nosso lar, na nossa família. Ele era um homem rico. O próprio Jesus falou que dificilmente um homem rico entrará no reino dos céus, ou no reino de Deus, pois é mais fácil um camelo passar pela fenda da agulha, pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Esta passagem e outras explicações bíblicas e teológicas faz menção a uma passagem que havia na entrada da porta, na entrada da cidade de Jerusalém, em que os mercadores, os viajantes, os comerciantes passavam, tiravam as suas cargas preciosas, valiosas, os seus artigos de luxo, os seus bens, para que os camelos, os animais, abaixassem e passassem ali, pelo buraco ali na fenda do muro, uma porta chamada agulha, entre outras explicações. Por isso Jesus fala que é mais fácil um camelo andar ou passar pela fenda, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Para que o camelo e os animais passassem ali,
por aquele local, aquela abertura que havia na entrada de Jerusalém, das cidades, eles tinham que tirar, despojar, abdicar daquilo ali materialmente para que o animal passasse. Do contrário, seria impossível. Ou seja, quando Jesus ouve de Zaqueu, Jesus falar para ele que se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho enganado, roubado alguém, eu vou devolver, restituir tudo aquilo que eu tirei 4 vezes mais, quadruplicado. Ali naquele momento para Jesus, Zaqueu mostrou para ele, para Jesus, para o nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele reconheceu que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que Zaqueu possuía, era do Senhor, pertencia ao Senhor. Então Zaqueu exerceu a sua mordomia, ou seja, tudo que materialmente falando, de dons, talentos, bens, riqueza, nós temos emprestado do Senhor Deus para tomar conta, cuidar, administrar, cultivar e devolver ao Senhor. Então Zaqueu entendeu isso e falou para Jesus. Ele quis reparar o seu erro, devolvendo. E outra coisa que eu aprendo nesse gesto de Zaqueu, que Jesus, naturalmente, sendo onisciente, conhecedor de todas as coisas, não são as coisas que nos possuem, não são nossos bens, propriedade, riqueza que nos têm, que nos possuem. Pelo contrário, nós é que somos possuidores das coisas que Deus nos dá, Deus nos abençoa para tomar conta. São os bens, as coisas, riquezas que adquirimos ao longo da vida, nós possuímos. Mas os ricos, os gananciosos, que Jesus fala ali na passagem de Zaqueu, justamente ao contrário. As coisas que possuem essas pessoas. Outra coisa que eu aprendo do texto é que as pessoas que buscam a Jesus, que vão até Jesus, no caso de Zaqueu, no caso de Nicodemos, no caso do centurião romano, elas vencem o obstáculo, as barreiras da posição social. Zaqueu era um homem respeitado pelos romanos, era um homem poderoso, rico, mas era rejeitado, era mal visto pela sociedade judaica, por causa da sua profissão fiscal, publicano, coletor de impostos. Outra coisa que eu aprendo, quando as pessoas buscam e vão até Jesus, seguem a Jesus, querem saber de Jesus, experimentar Jesus, procurar Jesus, elas vencem o obstáculo da condição financeira. Zaqueu era rico, tinha vendido a sua honra para ganhar muito dinheiro. Mas o dinheiro não satisfez o seu coração. O vazio que está no seu coração não o fez feliz. A Bíblia fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, segundo a Bíblia. Outra coisa que eu aprendo é que Zaqueu venceu o obstáculo da vergonha, da timidez, de si mesmo,
dos preconceitos, dos pós-conceitos, e se pergunta: o que vão pensar de mim? O que conceito as pessoas têm de mim? Será que eles pensam que eu sou um ladrão? Será que eles pensam que eu roubo? O que eles vão pensar de mim? Quem é esse homem chamado Jesus? O que será que ele tem a me oferecer? Talvez Zaqueu perguntasse acerca de Jesus. O que Jesus pode me oferecer quando eu procuro paz de espírito, salvação, paz de alma, perdão, vida eterna, aceitação, acolhimento, dignidade, amor, respeito, admiração, vida eterna, tudo que Zaqueu estava procurando e não tinha. A felicidade para a sua vida, liberdade. A Bíblia fala em João 8, 32 e 36, mais ou menos assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus deu liberdade, dignidade, salvação, cura para suas feridas de alma, paz, tranquilidade, vida eterna para Zaqueu. Ele passou a ser um homem respeitado depois daquele encontro com Jesus. A singularidade de Jesus faz isso. O poder, o amor, a misericórdia, a graça de Jesus faz isso na minha vida e na nossa vida, na sua vida, ouvinte. Ele restaura a nossa vida, transforma, promove reconstrução do ser humano. Isto tudo é dom de Deus, é de graça, mercê do amor, da misericórdia, da graça de Deus infinitos. Você também não quer experimentar esta graça de Jesus, este amor de Jesus, a vida eterna que Jesus oferece? Vai, vende tudo quanto tens e segue-me. Ele disse isso para o jovem rico. E a Bíblia fala que o jovem rico, do contrário de Zaqueu, ele virou as costas para Jesus e foi embora. Sabe por quê? Porque ele tinha o dinheiro como Deus. Ele tinha o coração voltado para as riquezas, as facilidades e as coisas deste mundo. Que você faça como Zaqueu. Convide Jesus para morar na sua casa. Arrependa-se. Aceita Jesus como Salvador de sua vida. Que Deus abençoe. E que você possa compreender e aprender com o exemplo de Zaqueu, que convidou Jesus, foi perdoado por Jesus, experimentou a vida eterna que Jesus dá e foi salvo pelo amor de Jesus. Amém.